Matriz de Risco. Episódio de hoje, Joe 90. Gravado em 3 de dezembro de 2018. Fala, maninho! Fala, maninho! Fala, galera! Você deu play em mais um Matriz de Risco. Episódio esse de número 7. Comigo, André Varvar, e do outro lado dessa mesa, o digníssimo senhor André Brown. Não deixou eu te apresentar hoje, né? Demorou, comeu mosca, eu fui na tua. Espaço é deixa. Espaço é deixa. Isso aí. Espaço sideral. Isso aí, mas já falamos muito de espaço sideral. Estamos indo muito na estratosfera. Graças a Deus. Graças a Deus. E aí, maninho, qual é o assunto de hoje no nosso... Não, qual é o assunto não. O podcast tem vários assuntos, não tem um assunto de hoje. Eu vou contar uma história. Pra começar, né? Isso, muito bem. Eu vou contar uma história que é a seguinte. Por que o calor do Rio de Janeiro, dos trópicos, quase fez que o Brasil entrasse numa guerra? André, o Brasil quase que entrou numa guerra só porque é um lugar quente, e no Rio de Janeiro principalmente. Rio de Janeiro. Sobre isso que eu vou contar. E sobre como isso fez com que o Brasil quase, por muito pouco, entrasse numa guerra. Entendi. Faz tempo que a gente não entra, mas a gente vive numa guerra, né? A guerra já é dentro aqui da cidade. Rio de Janeiro já tem uma guerra particular, né? Uma guerra pra chamar de sua. Muito bom, um documentário do João Moreira Salles chamado exatamente isso, Notícias de uma Guerra Particular, que é um documentário sobre a violência nos Estados Unidos, onde ele descobriu aquele cara... Violência onde? Rodrigo, no estado do Rio. Que ele descobriu aquele cara chamado Rodrigo Pimentel, que é um consultor que dizia que era um capitão... Era um capitão do BOP. E deu uma entrevista incrível para o João Moreira Salles. E foi daí que surgiu a história toda. Depois veio Tropa de Elite e tal, mas foi nesse documentário chamado Notícias de uma Guerra Particular. Ele era comentarista de segurança no jornal local aqui do Rio e sumiu, né? Não sei o que aconteceu com ele. Eu sei que o Anthony, aquele rapaz que era um governador aí, contou umas mentiras a respeito dele, mas lembrando que o tema do nosso podcast não pode política. Falou no documentário, eu vou te falar outro documentário. A gente sempre fala muito de guerra, né? Também. Se o seu celular vibrou, tudo de muito de tudo e tudo de muito pouco. Nem lendo você consegue acertar, hein? Mas você sabia que tem um documentário chamado Fotógrafo de Guerra? Você já ouviu falar desse Já ouvi falar, mas não vi. Minha avó viu, minha mãe viu, meu tio viu, o Daniel viu, disseram que era ótimo, mas eu não vi. Esse documentário é muito bom. É um fotógrafo que ele fotografa guerras, zonas em guerra. Muito interessante. Só que todo fotógrafo que vai fotografar a zona de guerra, ele usa uma lente teleobjetiva. Você sabe o que é uma lente teleobjetiva? Na verdade não se chama nem lente, tá, André? Só pra informar bem os nossos ouvintes, se chama objetiva. Isso. Lente é o que tem dentro, aqueles vidros que tem dentro. A objetiva, ou a teleobjetiva, sim, é um instrumento óptico usado para aproximar os objetos do sensor da câmera ou fotograma, seja lá o que for. Então, voltando a explicar como eu estava explicando, todos os fotógrafos de guerra usam a lente teleobjetiva. O que é a lente teleobjetiva? É aquela lente comprida, grande, zoom, que você vê lá no futebol, o cara com aquela lente comprida, que é pra ele tá no lado do gol, e ele tem que pegar o que tá acontecendo lá do outro lado do campo. E esse outro lado? E dentro do campo, não. Do outro lado do campo. Porque ele tá no gol do lado direito. Se ele quiser pegar... Aí tá fotografando o fotógrafo, tá lá do outro lado. Por isso que os fotógrafos lado. Hoje em dia, você vê, eles têm 2, 3 câmeras penduradas no pescoço. O cara chega próximo, não dá pra trocar a lente, vai rápido. demorar, ele troca de câmera. E os fotógrafos de guerra, geralmente, eles usam teleobjetivas, que são essas lentes que não precisa estar tão próximo do objeto, pode estar longe. E esse documentário, o Fotógrafo de Guerra, é um cara que ele só fotografa a guerra com lente 50mm, que é uma lente... Ela não tem um zoom, ela capta o que tá próximo. Aula de física, isso, mano. Então resume. É um documentário bem interessante, que esse rapaz que eu esqueci o nome, está no link desse vai episódio. Vai estar. Não, quando as pessoas escutarem já estará. Você tá fora do tempo... Do tempo e espaço. E o link está lá, é o cara, pra ele fotografar esse documentário, ele fica no meio da guerra. É bem interessante, recomendo. Muito interessante. Inclusive tem um personagem do filme do Stanley Kubrick. Peraí. Stanley Kubrick. Que aquele mesmo cara que fez o filme do Homem Indo à Lua, é um filme dele muito bacana chamado Nascido para Matar, que em inglês significa Full Metal Jacket. O que é Full Metal Jacket? Um projétil que é totalmente coberto com uma jaqueta de cobre. Por que o Full Metal Jacket, ou esse projétil coberto com uma jaqueta de cobre, é feito? É para que ele não se deforme quando penetra o alvo. O que acontece na guerra, o objetivo, quando você atira no inimigo, não é matar o inimigo. Você sabe disso, né, André? Sei. O objetivo é você tirar de combate aquele inimigo. Cada inimigo que você atinge e deixa ferido, você inutiliza 3 ou 4 soldados do inimigo, porque ele tem que ajudar aquele a sobreviver, carregar, enfim. Aí você, em vez de tirar 1 de combate, você tira 4 ou 5, né? Por isso se chama Full Metal Jacket. Mas quando mata, eles deixam pra lá? Às vezes sim, depende da situação, depende. Se você gostar do cara, você deixa. Se não, você traz, né, pra mulher, enfim. Ou traz aquela plaquinha, né, que bota uma na bota e outra você traz pra pessoa. Na bota? Uma dentro da bota. Aquela que o cara usa no pescoço. Porque ele carrega duas. Uma bota dentro da bota e a outra tu leva. Mas por que dentro da bota? Porque quando achar o corpo, tá dentro da bota, você sabe
quem é Ué, aquela mas pessoa. não tá no pescoço já? Não, mas você tem que tirar uma pra levar. Isso. Porque se não achar mais esse outra cara... vai botar na bota. Se alguém achar o corpo lá, tá lá escrito o nome. Mas não poderia achar no pescoço? Poderia, mas eu sei lá, o inimigo pode ir lá, Você enfim. criou, É só né? pra ter mais uma coisa pra fazer. Mas aí eu tava te falando desse Tem filme do pouca Stanley coisa pra Kubrick. fazer Já na não tem guerra. quase nada pra fazer. O Stanley Kubrick, que é esse filme Full Metal Jacket, tem um personagem que é muito interessante. O que ele é? Ele é o Private Joker, que ele é... Todos os soldados ganham um apelido. O Private Joker. E tem uma cena incrível que você vai botar o link no... Já está, né? Você Isso. acabou de me explicar isso. Que já está num link no vídeo aí embaixo No dessa vídeo? cena. Não, na descrição. Na Você entrar descrição. em matrizderisco.com.br, só clicar no episódio de hoje, 07, que eu não sei o nome ainda, não sabemos. Lá tem, assim, links desse episódio. Tem uma lista com tudo que a gente falou aqui, está lá. E aí a cena é o seguinte, esse cara que é um fuzileiro naval, o famoso Mariner, né, que é uma máquina de matar, é nascido para matar, o filme é esse. Em 2 momentos, o treinamento e depois o cara indo lá matar todo mundo. E ele, na hora que escolhe, porque ele é tão bom que ele escolhe o que ele quer fazer, ele escolhe ser o jornalista de guerra. Aí o sargento que treina ele fala assim, você está de sacanagem com a minha cara, você tá querendo me fuder, pô, tu virou jornalistazinho? E ele vai filmar a guerra e ele tá escrito no capacete dele assim, nascido para matar, e tem um bottom da paz. Mano, quando o general vê isso, ele para e fala assim, meu irmão, você tá maluco? Uma coisa, aí vê a cena que é do caramba, incrível, esse filme do Stanley Kubrick. Já podia subir os créditos, né? Que você contou o filme inteiro. Não, Ninguém isso é precisa só ver. uma ceninha. O filme é maravilhoso, é um clássico do cinema. Não é o melhor filme dele, mas é um clássico do cinema. O melhor filme do Kubrick? Não é o melhor. O melhor é 2001, Não né? gosto, não entendi nada até hoje, né? Monolito, o cara deitado na cama, aí o Hall. Sabe por que aquele computador tem o nome de Hall? Você Sei. sabe, mas nossos ouvintes será que sabem? São as letras seguintes de IBM. Então explica. H-I. Isso. A, B. B. LM, IBM. IBM Hall, que não é o Watson, mas é um computador muito inteligente. Chegamos aí, o Watson, né? Tá aí. Falando em Watson, cara. Mas a gente o Watson não é letra de depois de nada, né? Não, falando em Watson, a gente falou de Watson já em... Acho que a gente já falou em outro episódio, se não falou... Enfim, deve ter falado. Se não falou, dá um Google aí. IBM Watson. Mas você sabia que o Watson é um computador que reúne todas as qualidades de inteligência artificial da IBM? E agora, essa semana, ou semana passada, o Watson fez uma coisa incrível. Ele escreveu sozinho, sem ajuda de nenhum humano. Nem o cara que deu Enter. Não, o cara que deu Enter, sim. Mas ele é humano, o cara que deu Enter. Não, mas ele criou. O cara que deu Enter não criou, o cara executou. Ele criou sozinho o primeiro comercial de televisão, o roteiro totalmente escrito com inteligência artificial. Não roteiro acredito. de um Lexus. É um comercial de carro. O que eles Vai fizeram? estar na descrição? Vai estar aí, já está. Já está, isso que é o passado do E presente. o que é o legal que esse comercial ele deu um sinal assim, mas que diz muita coisa. Primeiro é o seguinte, pro Watson entender o que era um comercial de carro, para ele escrever um comercial de carro bom, o que as pessoas fizeram? Alimentaram o Watson com 15 anos de comerciais super premiados, que ganharam prêmios no mundo inteiro, alimentaram eles com os melhores comerciais. Até o do Chevette? Não, o Chevette não ganhou prêmio. E aí, ele criou um roteiro certinho, decupado, com storyboard, com tudo. Inclusive chamaram um diretor super conceituado, que eu esqueci o nome, que está aí na descrição também. Stanley Kubrick. Não, pra dirigir esse comercial. Mas uma coisa muito legal que o roteiro que o Watson escreveu tem, que é uma coisa sutil que dá um sinal bem pro futuro, é porque ele deu emoção ao carro. O carro do comercial, o Lexus, que esse comercial está sendo vinculado já na Europa. O Lexus desse comercial, ele tem uma relação afetiva com o comercial, conta a história do engenheiro Vai que cria um contar, carro. você acabou de reclamar que eu tenho a cena do mas filme. é um O comercial né? tem Uma 30 peça de segundos, 30 tu vai conseguir. É uma contar. relação de um criador, de um engenheiro, um projetista de carros com um carro. E o Lexus, o carro nesse comercial, ele tem uma relação afetiva bem subliminar, bem levezinha, mas tem uma relação afetiva com Isso já o criador do aconteceu, carro. né? Então, o que quer dizer? As máquinas, elas entendem que elas podem ter emoção. Ah, isso eu não tinha feito essa leitura. Mas você falou de carro, emoção. Eu lembrei de um filme que eu vi quando era moleque. Eu não vi que eu não gostava de filme de terror, mas era um filme que foi uma moda incrível. Chama Christine, o carro assassino. Qual era do Christine? Ele tinha ciúmes do dono. Então toda vez que o dono botava uma mulher, alguém dentro do carro, o Christine dava um jeito de matar ele. Era o Christine, o carro assassino. O carro já tinha emoção naquela época, tá? Nesse filme. Christine, o carro assassino. E você falou das máquinas, da revolta das máquinas? Não, das máquinas tem emoção, né? Máquina também já foi responsável por fazer uma pintura. É uma pintura, uma inteligência artificial lá. Simulou a criatividade, porque o que é o grande questionamento, assim, a gente tá obsoleto, né? O ser humano já é... Não, essa geração do meu filho, essa última geração, que eu não sei o nome, qual é a geração que tá nascendo agora. Geração fim. Geração final. Geração acabou. Tem uma geração Geração aí. end. Essa geração provavelmente será a última geração 100% humana. Last generation. A próxima vai ser híbrida. Né? Já vão colocar um chipzinho, alguma coisa. Não, sabe qual é a minha teoria? Você não vai mais estudar em faculdade, você vai comprar o seu chip. Quero ser médico, é uma profissão que vai acabar, né? É Matrix, quero ser médico. né? Eu quero aprender Kung Fu. Mas aí bota um chip, vai ter um Isso. chip. Aí você vai. Você Aí faz um qual vai download. ser a sua Vai diferença? precisar de uma internet não, boa o meu na chip cabeça. é da Harvard, o meu chip é da Estácio. Então você vai escolher Porra, qual médico você quer atender. Vai Estácio. Tu abriu um Pra oceano ficar aí. claro, o exemplo ficou claro, todo mundo entendeu, né? Então o que vai fazer a diferença não
não é onde o cara estudou, e sim qual chip que ele porta na cabeça, né, meu amigo? Igual o Joey 90. Você viu o Joey 90? Clipou, né? Gritei, né? Desculpa. Você viu o Joey 90? Joey 90 é um seriado daqueles animatronics. Sabe o que é animatronics? Sim. Aqueles bonequinhos de marionete que fazem um filme com aquilo. Tem os Thunderbirds e tem o Joey 90. Agora o animatronic evoluiu e agora é o live action. Inclusive vai ter um live action do Rei Leão que depois a gente fala. Mas o animatronics do Joey 90, que é um conterrâneo da mesma época do Thunderbirds. Eu tinha uma ilha do Thunderbirds, né? De plástico, que tinha todas aquelas naves. Cada Thunderbird fazia uma coisa, né? E tem o chefe dos Thunderbirds, mas eu quero falar o seguinte. Não pode palavrão? Você Pode, tá falando né? muito palavrão. Não, o primeiro palavrão que eu falei no programa inteiro hoje foi esse. E dentro de um contexto. Aí é o seguinte, os Thunderbirds, o Joey 90 era exatamente isso. O que era o Joey 90? Era um garotinho, ele era filho de um cientista, e aí quando ele precisava, e ele era um agente secreto da CIA, né? Guerra Fria, tem sempre esse tema. E aí o que ele fazia? Ele passava desapercebido. Então, por exemplo, precisava roubar um caça soviético de última geração. O que fazia? O pai do Joey 90 ia lá, pegava um piloto, gravava as frequências cerebrais desse piloto e botava o Joey 90 numa máquina, e o Joey 90 em segundos aprendia a pilotar um avião. Matrix, porra. O Neo aprendeu Kung Fu, aquela hora que a Trinity tá em cima do prédio, que ela fala assim, preciso aprender a dirigir, a pilotar um helicóptero, tal, o cara... Upload, exatamente. Só que tem a internet boa, né? Mas é o Joey 90. Mas falando uma criança, agora não é Matrix. Fazendo... É uma maquininha que ele entra e fica girando. Já está, né? Já está. No link aí embaixo. Fazendo um link aí, falando em link, fazendo um link com a realidade de hoje. Antigamente, que eu digo 10 anos atrás, 15 anos atrás, você se apresentava com um currículo, né? Assim, você tinha que mostrar onde você se formou, que cursos você fez. Agora isso acabou, cara. Eu vou dar um exemplo assim do nosso site, no site do Matriz de Risco que entrou no ar agora, matrizderisco.com.br. Pô, a gente foi vamos procurar uma empresa, uma pessoa pra fazer o site. Eu procurei referência, o que eu fiz? Eu falei, pô, é um site de podcast. De quê? Podcasts. Entendi. Então o que é podcast? Está explicado no episódio anterior. Então o que eu falei? Eu vou entrar num grupo aí, numa página de Facebook aí, pessoas que curtem podcast, e vou ver quem faz o site lá, porque vai ser mais fácil pra mim encomendar um podcast, um site de podcast pra um cara que já entende o que é um podcast, já sabe qual que é a dinâmica da coisa, do que você tem que explicar. eu pegar um cara que é um puta web designer, mas que eu vou ter que explicar o que é, como é que funciona. Enfim, aí joguei lá, botei um post lá no grupo, um garoto foi responder, o Lucas, nunca vi, não sei quem é. Tá fazendo propaganda? Não, só porque assim, a relação de confiança hoje tá... Lucas, um abraço pra você, o site tá incrível. Tá muito legal. Aí conversei com ele, cara, tu faz? Faço. Deixa eu ver o que você já fez. Aí ele mostrou um site, ele tem um podcast lá, que eu esqueci o nome, acho que é Quest, sobre RPG. Ele mandou lá pra mim o site, ele, pô, curti, faz aí, bota o dinheiro na minha conta aí que eu começo a fazer. Botei, aí que fez, entregou na boa. Eu acho o seguinte, eu confio mais hoje num moleque desse aí de internet do que pegar uma empresa com CNPJ e mandar, o cara mandar ficha, sabe por quê? Essa molecada vive disso, cara, da vida online deles. É muito aquele filme também do Spielberg, que é excelente, jogador número 1. Se esse moleque se queimar no Facebook, pra ele é o fim. É tipo a morte. É a morte. A morte digital. É a morte digital. Se ele morrer se eu chegar lá, olha só, gente, esse Lucas aí, pô, eu paguei pra ele fazer meu site, o moleque sumiu, levou meu dinheiro. Acabou. O moleque tá queimado no Facebook, se ele ficar queimado, ele prefere ficar queimado na rua. Rodinha. Antigamente a gente tinha medo. Antigamente a gente tinha medo de dever na padaria, né, cara? Assim, eu porra. nunca tive isso mesmo. Você que era gordinho que ficava pegando sonho na padaria? Não, passava lá em casa, lá em casa. A mulher vendendo Yakult, lembra que vendia porra, Yakult na rua? lembro, cara. Pô, o nego se vira, né, cara? Eu lembro de um negócio que era Clube do Livro. Você lembra do Clube do Livro? Não era a mesma isso. coisa. A pessoa passava na sua casa, você fazia uma assinatura, você tinha direito a escolher 2 livros por mês, né? Que você ganhava esses livros. Além disso, você podia isso comprar... voltou agora esses boxes. Tem boxes de tudo agora, né? Não, mas era o Clube do Livro, era uma assinatura. Era tipo box, tipo wine hoje box. Hoje tem box de tudo. Wine, tem box até de comida de cachorro. Você assina e recebe 2 garrafas de vinho lá na sua casa. A primeira é uma beleza, depois só vem sangue de boa. Sangue de boa é um vinho bom, porra. Eu não bebo vinho mesmo, qualquer coisa tá bom. Suco de uva tá bom, meu irmão. Sabia que uma Clube vez... do Livro. Minha mãe tem uma casa em Teresópolis, né? Aí uma vez... mansão, gente. Uma mansão. Não é. Aí uma vez o caseiro ligou pra minha mãe e falou, Dona Cida, o nome da minha mãe, Maria Aparecida, beijo, mãe, te amo. O cara ligou pra minha mãe e falou assim, Dona Cida, caiu um caminhão, porque em cima da casa da minha mãe passa uma estrada. O caseiro ligou e falou assim, caiu um... Em cima da casa? Em cima da casa? Na é igual aquele Não, ela não mora debaixo do viaduto, não. Tá, entendi. Na parte de cima do terreno passa uma estrada e o caminhão tombou e caiu dentro da casa não, dentro do terreno. É grande, é um terreno aí gigantesco. Aí o caseiro ligou pra minha mãe e falou, Dona Cida, caiu aqui um caminhão aqui. O que tinha no caminhão? Vinho, muito vinho. Mas vinho de sangue de boa? Aí o cara falou assim, caiu o caminhão aqui, o bombeiro tá querendo entrar aqui, pode entrar? Minha mãe falou, claro, pô, deixa o bombeiro entrar aí, socorreu o cara, enfim. 3, 4 garrafas, 3, 4 caixas de vinho. Aí falou assim, isso era de madrugada, espalhou muita garrafa de vinho aqui, a empresa veio, levou, mas ficou um montão aqui, eu faço o que com isso aqui, Dona Cida? Aí minha mãe falou, não, segura aí que, pô, esse final de semana a gente vai subir, vai estrondar
lá no vinho, mano, era sangue de boa na garrafa de plástico. Mas era sangue de boi mesmo? Era tipo não, um sangue era de boi. Sangue de boa, mas genérico. Usou pra... A gente Nossa, temperou frango com ele uns 2 anos. Não dá pra beber. É engraçado, esse negócio de sangue de boi, eu me lembro que quando tinha um parque de diversões Mafuá lá em Cabo Frio, tinha negócio de vinho, eram uns tonéis de vinho assim, você comprava um cálice de vinho, o cara tirava daquele tonel, aquele vinho ruim lá, mas eu gostava de beber pra ficar loucão. Aí uma vez minha mãe e meu pai foram seguir a gente pra ver o que a gente tava fazendo na rua, porque a gente era adolescente na rua. Pô, não é que pegaram a gente tomando vinho lá, com 13 anos lá na barraquinha do vinho lá, dos tonéis de vinho, e aí foi o flagrante, né? Flagrante delito, o famoso flagrante delito, vamos pegar em flagrante. Flagrante delito. Um mês sem sair de casa. A única coisa que dá ruim aqui no Brasil é você ser preso em flagrante delito, né? Inclusive na época de eleições você só pode ser preso em flagrante, você sabe? Você sabe por quê, né? Porque você pode ser preso em Por flagrante? Por que ninguém pode ser preso durante o período eleitoral? Você não prendeu um candidato? Não. Sei lá, não faço ideia. Porque que o Brasil é o país do jeitinho, né? O que poderia fazer? Candidato que tem uma força política, uma força sobre... Candidato? É, quase isso, né? São quase... Mas enfim, um candidato que tem força política, que tem força sobre a polícia, ele poderia chegar num bairro aí, numa zona eleitoral que ele sente que ele é fraco, mandar prender todo mundo. É mesmo? Ele, aqui no Brasil, você duvida? O cara podia falar só, gente... Não, isso acontece aqui no Brasil, isso? Porra. Eu tô falando por que não pode prender ninguém na época das eleições, é por conta disso. Mas é engraçado que aqui as leis são assim, né? As leis partem do princípio que só tem que mau você caráter. Vai dar volta. Não, que só tem mau caráter, vagabundo e caloteiro e picareta e pistoleiro. Mas você sabe que a gente aprende isso na escola, né? Você falou no primeiro episódio. Não, falei não. Eu ia falar isso no universo paralelo. Porque a gente estuda, qual que é o objetivo da gente quando estuda? Tirar nota, né? É. Então o fim justifica os meios. Você tem que tirar nota, você não interessa o processo, não interessa o aprendizado. Você tem que tirar nota boa. Você vai colar, se você não vai colar, se você vai decorar, o que é pior, não interessa. Então você já estimular desde criança o que é o resultado, não é o processo. Você não aprende nada. Você lembra de alguma coisa da escola, André? Essas coisas que a gente faz aqui no Matriz Risco, você aprendeu depois, né? É, muito. Ou não, né? Não, eu fui um... Principalmente você aprendeu a diferença de Rhode Island pra Long Island. E não foi na escola. Qual é o nome do lugar? Fala com o Marcel, ele que sabe. O Não, Marcel é muito você falou o nome de inteligente. qual lugar aí? Rhode Island. Não se fala o S em Island. Quem falou isso pra você? Daniel. Não, Marcel Klein falou hoje pra você. Falou também. Mas não, Daniel não falou. Foi Marcel Klein. É Island. Mas você falou de escola, então eu vou falar por que falando em escola, voltando Você ao link estudou, do palavrão. André? Você entrou numa escola? Estudei. Quantas vezes você repetiu de ano? Pô, meu filho um dia pode ouvir isso. Não deixa pra lá. Repeti, fui expulso de 3 escolas. Pô, parabéns, cara. Isso Pô, mas eu mostra vou que te você é falar, uma pessoa papo sério inquieta, agora, inteligente. não. Papo sério agora, isso é umas coisas Mas papo sério, a gente não tá falando sério desde o Não, início. mas é uma das coisas que me deixa quando eu penso, pô, eu dei muito trabalho pra minha mãe, cara. Assim, às vezes me faz, não gosto nem de falar isso não, me faz mal, me sinto meio culpado. Cara? É verdade. Que isso? Nesse sentido. Sua mãe Mas te enfim, ama. mas hoje, graças a Deus, tá tudo bem comigo, então minha mãe viu que deu certo. Mas enfim. O errado que deu certo, né? O errado que deu certo. Mas a gente falou de escola e palavrão, eu vou te falar, vamos fazer um link aqui, por que você não pode falar muito palavrão e também a questão da escola. E a gente recebeu um WhatsApp aqui do nosso ouvinte, eu vou soltar pra você ouvir, você não ouviu ainda, e você vai entender pra você maneirar um pouquinho na palavra. Eu só falei um palavrão hoje. Posso soltar o WhatsApp? Pode, queridona. Obrigado. Oi, tio Brau. Oi, tio Vavá. Pra quem não me conhece, meu nome é Natan. Eu tenho 8 anos. E eu tenho uma pergunta pro Matrix de Risco. Se algum dia vocês vão falar sobre games. Eu tô de olho na caneca, hein? Grande Natan. Oi, eu não entendi. É games que ele perguntou? Ele falou assim, a gente vai falar sobre games e pediu a caneca. A caneca, Natan. Bom, primeiro que ele já ferrou a gente, né? Porque ele botou música do Guns aí, um dia a gente vai ser processado. Não, mas é R$2.000, não, Marcelo. Se Deus quiser, cara. A gente quiser. tá nesse objetivo de ser processado, cara. Esse BG. O moleque botou até BG. Tu vê como é que é essa molecada? 8 anos, o moleque botou um BG. Acho que ele tava ouvindo, né? Não, trocou. Depois, quando você ouvir o episódio novo, você vai ver. Trocou. Tinha Guns N' Roses e tinha um AC/DC, não tinha? Tinha uma coisa assim. Natan, né? Natan tem quantos anos, Natan? 8 anos. Natan, pô, um abraço pra você, Natan. Um beijão pro seu pai que deve ter te ajudado a ouvir o Matriz de Risco aí. E olha, Natan, será que ele entendeu? Eu posso falar palavrão sim, sabe, Natan? Porque se você for ver lá no Spotify, tá escrito explicit. Não, quer dizer o seguinte, eu tirei. Você é louco, mano. Não, eu Como tirei. É que você tirou? Eu tirei, a gente vai ser preso, mano. Quando for preso, eu boto de novo. É só dar um clique lá. Você é louco. Eu tava achando que tem um explicit lá. Mas, Natan, a gente vai falar de games, mas realmente eu não entendo muito de Minecraft, não. O André Brown joga muito Minecraft. Minecraft eu nunca joguei, não é da
minha era, mas eu jogo muito jogo, eu ainda jogo, eu faço coleção de videogames, cara, sabia? Essa música, inclusive, tá tocando de videogame, né? Deve eu tô ser. vendo o bonequinho pulando lá. Deve ser. Pitfall, vamos falar de Pitfall pra ele. Sabe que agora tá uma onda retrô de games, né? Tá lançando o Super Nintendo, o Atari. Eu tenho um Atari. Eu vi, olha só que engraçado. Otário. A gente viajou agora, sempre falo dessa viagem, né? E o Marcel, ele parou Quem é numa Marcel? loja. Marcel Klein, o segundo homem mais inteligente. Depois de... De Gustavo Gondim. Se bem que eu descobri, fazendo um adendo sobre o assunto videogame, daqui a pouco eu volto para falar do Atari do Marcel. O Gustavo Gondim, você sabia que ele tem um irmão gêmeo? Sabia, eu conheci. Conheceu? Conheci. Sério mesmo? Conheci. Aonde? Ah, não quero falar. Então tá. Mas então, o Gustavo Gondim tem um irmão gêmeo, Thiago. Ou seja, muito provavelmente aqui na Via Láctea, na face da Terra, tem uma pessoa tão inteligente quanto o Gustavo Gondim. Que é o irmão dele, Que é o Thiago. irmão dele, Thiago. É, gêmeos. Gêmeos, é assim, engraçado esse negócio de gêmeos. Eles não são nada... Eles dizem que são gêmeos, mas eu não achei nada a ver. O biotipo é igual, mas o rosto não tem nada a ver. Entendi. São magros e tal, cabelo preto, mesma altura, mas o rosto não De tem nada longe a no ver. escuro aparece. Talvez. Parece. E o engraçado é o seguinte, que eles são aqueles gêmeos que deveriam ser idênticos, que são univitelinos. Univitelinos. Mas eu não achei nem... Se eles não dissessem, eu não teria notado. Que É eles mesmo? são não, Mas dá pra ver que é irmão. Irmão é assim, de longe você vê que é irmão. Pode botar no Maracanã, você vai falar assim, porra, é o irmão do Gustavo Godinho. Mas Agora, gêmeo- gêmeos, não é. Você vai conhecer um dia, se Deus quiser, vai ter o prazer de conhecer o Thiago, que deve ser tão legal quanto o Gustavo, mas eles não são parecidos. Falando de Atari, só uma coisa, tem um documentário excelente no... Netflix, já vi. Que é o do Atari, Do que Atari. o Atari que quebrou o Atari foi o jogo do ET, né? Você Você sabe que tem vários cartuchos, que antigamente o videogame era de cartucho, Enterrados? Né? Enterrados. Então, esse documentário é sobre Eu não isso. vi esse Era uma documentário. lenda, se existia ou não Existe, esses... Não, então, se existia ou não esses cartuchos enterrados. Então, um documentário que é incrível, conta a história da Atari, conta porque que a Atari faliu, que foi por causa desse E vão jogo. procurar os cartuchos. Exatamente, Eles acham? desenterram os cartuchos todos. É Estão muito lá? cartucho, tá tudo lá. Então, e aí é eu- cartucho que não acaba mais, né? Porque o que faliu foi ou foi Indiana Jones ou foi ET, foi um dos dois. Que era o pior jogo já feito na história da Terra. Tinha muito jogo ruim de Atari, né? E aí cara? foi esse jogo que faliu o Atari e eles enterraram o que sobrou lá e eles acham. Eu não Depois sei bota, se- o link já está desse Já documentário. está. Eu não sei se era fácil ou barato fabricar jogo de videogame antigamente, que era 8 bits isso ainda, né? Mas porque tinha muito jogo, cara. Se você pega aí que tem 120 jogos de Atari, tiveram 10 que foram bons, que fizeram sucesso. Hoje em dia, essa proporção é muito maior. Você tem 10 lançamentos e às vezes você tem 2 ou 3 que não fazem sucesso. Os outros 7 são blockbusters. Você sabe que de onde vem a expressão blockbuster, né? O que quer dizer blockbuster? Blockbuster é aquele que explode um quarteirão. Arrasa quarteirão. Arrasa esse é. quarteirão. Então, e voltando a falar do Tem a videogame. locadora Blockbuster. Tinha, né? Tinha. Que deixou de comprar, que a Netflix se ofereceu pra eles por $1 milhão, eles não quiseram comprar, sabe disso? Porra, que isso. A Netflix, pô, Isso que é falta de visibilidade, né? o Igual cara a bateu, Kodak. o cara bateu na portinha da Blockbuster e falou: "Olha, nós somos a Netflix, um serviço de vídeo por streaming." Na verdade, a Que Netflix... é isso? O cara Ah, perguntou não, com certeza. na verdade, eles não tinham nem streaming ainda, eles tinham um projeto de fazer streaming, eles estavam com essa ideia, mas eles tinham um serviço que até teve aqui no Brasil, chamava Netmovies, Que entregava em casa. que entregava em eu casa. Lembro, eu assinei isso aí um também, tempo. esse que é excelente, eu assinei. Levava o DVD na sua casa Levava e e depois- embora. Acho que era Netmovies mesmo. Netmovies, eu assinei Netmovies. Lembra? Tivemos, né, Daniel? Lembra? Tá falando com quem, cara? O Daniel que tá aqui olhando. né? Ah, o Daniel, filho do Vavá, tá aqui hoje nos estúdios Matriz de Risco. Então, e aí depois a Blockbuster, no final da carreira, ela lançou esse serviço também. Mas já aí o era, streaming veio, a Netflix veio com força, se ofereceram pra eles por $1 milhão, eles falaram que o negócio não tinha futuro, não compraram, e a Netflix foi a que passou o último cadeado na porta da Blockbuster. Então, você falou de... Você sabia que um dos donos da Blockbuster era o Arnold Schwarzenegger, né? Inclusive Sabia nas não. lojas americanas, olha que coerência, né? Nas lojas Blockbuster nos Estados Unidos, não as americanas daqui, que depois compraram a Blockbuster, existia uma seção que era a seção do patrão, que era só filmes do Schwarzenegger. Maravilhoso. Vem cá, mas em falar em não ter E visão de acabou mercado... que eu não falei do Atari do Marcel, mas dane-se também, não O quero mais seguinte, falar. eu falo que eu lembro. Você sabe que essa coisa de não ter visão do mercado aconteceu com a Kodak também. A primeira câmera digital Você já falou isso aqui. fabricada, não, Você foi tá no meio universo repetitivo. paralelo. Não, tá Não repetitivo. falei isso. Não falei. Aposto quanto você quiser. Tá bom. Tá aí. Se você quiser me criticar, critica fora do ar, tá? Senão eu vou dar um murro na sua Mas o Kodak, cara, foi a primeira câmera digital feita, foi pela Kodak. Sei que eles falaram, isso não Eles tem inventaram futuro. a tecnologia, não né? tem futuro. Aí largaram pro lado e hoje não acabou a Kodak, não existe a Kodak. Não, mas E ela tá voltando com falando de películas, blockbuster, né? sabe que é? Vamos Tá ver voltando se dá tem muita certo. gente voltando. Essa onda retrô, vintage, né, cara? vai voltar Você sabe o igual que voltou agora depois do vinil, vinil? né? Você sabe o que voltou? Porque Fita o- cassete? Fita cassete, TDK? cara. Traz Não. uma caixa de TDK pra mim Não, quando viajar. o álbum novo do Arctic Monkeys, que eu já falei que é uma banda que eu adoro, que eu Você esqueci. tá sendo repetitivo. É que eu esqueci qual é o nome do álbum novo, que é
realmente esse álbum novo tá muito ruim, é Hotel, Cassino e Hotel... Hotel não sei. Califórnia. Não, Hotel Califórnia. Sabe que tem uma história muito Eagles, interessante dessa música, né? Hotel, Também não é Cassino, Eagles. não sei o quê. Eu vou botar o link aqui, o novo disco do Arctic Monkeys. Eles lançaram em Disco ou cassete. cassete? Eles lançaram em cassete, tá pra vender na Saraiva por R$49. Agora tem que tocar o toca-fita, a não ser que Eu seja um tenho, carro velho que igual é o meu, que nem o seu. É, que tem boa. toca-fita. É o único que vai comprar Mas o o toca-fita. som do toca-fita é muito ruim, né? Não tem porquê, não tem motivo pra relançar, é né? vintage, né, cara? Tudo que é diferente é É engraçado. por isso que eu acredito na volta das videolocadoras. Você não você tá sente... louco. Não, falando sério. Você não Não, sente saudade o ambiente de... é legal Porra, do é caramba. Porque sensacional. é um lugar que você discute filme pra caramba. Eu tive uma locadora. É uma né? curadoria de Isso eu já filmes. falei. Já falou Isso eu já também. falei. Mas, Agora- cara, o ambiente de uma videolocadora, pô, era sensacional. Você chegava, trocava ideia, você tava vendo um filme, o cara... Não, aí era, você era pegava... melhor do que alugar o filme, era ir na videolocadora. Era o que você pegava o filme na mão, cara, pô, eu vi esse filme aí, pô, esse filme é bom, mas tem esse aqui também. Era sensacional, não, acabou era muito isso, virou maneiro. fórum. E você conhecia gente. Conhecia. O cara ficava... Eu tinha locadora, Ficava assim, sem graça. horas, os clientes já conheciam os clientes, tipo, nome. Aí você ficava olhando quem tava na sessão do pornô, que depois da sessão do pornô virou um livrinho. Na minha locadora era grande, tinha uma sala só disso. Você Isso. entrava, tinha que ser Pô, separado. eu vou te falar, eu criança. acredito na volta das videolocadoras, cara. Mas VHS ou você acha Não, um DVD? 4K, 8K, sei lá. Ah, não, ainda existe uma no Rio que é a KV Video, né? Mas é tipo muito nicho do nicho do nicho. E tinha né? uma também em Copacabana, que vamos ficar falando desse nome que é muito local pra quem não é daqui, mas tinha uma Copacabana que era excelente, chamava Paradise. Paradise, lembro. Mas você falou uma coisa assim, só lembrei que quando você falou de Blockbuster, eu lembrei de uma cena incrível do Clube da Luta que eles ficavam desmagnetizando as fitas VHS. Né? E não é no Clube da Luta também que ele bota um frame de um Ele fica de um botando peru um no frame, vídeo. porque ele é projecionista de cinema. Ele, ainda na época de película, ele cortava a película e ficava botando um frame de um pênis no meio da... que você não lê, né? Um frame você não registra. Aquela coisa que você não sabe se você viu. É subconsciente, você não registra. Um frame você não registra. É, porque o filme em cinema são 24 frames pra fazer 1 segundo. Exatamente. Então, um frame é 1/24. Nem é isso, sabia? É 1,48. Mas depois eu explico, isso é uma coisa muito técnica. Entendi. Porque se você botar um 24, ele flica a imagem. Você tem que projetar 2 vezes o mesmo frame. É uma É tipo você loucura. transformar uma faixa mono em estéreo. Você duplica projeta ela. 2 vezes o mesmo frame, então quer dizer, na verdade é 1,48 avos cada frame. Pra não flicar, pra você não perceber a flicagem da imagem. Entendi. Mas é através de uma coisa chamada obturador, mas enfim, deixa pra lá, que isso é muito técnico. Depois vamos botar um link aí explicando essa questão dos frames por segundo. E outra coisa que é interessante falando em frames por segundo é que não existe imagem em movimento. Você sabe disso, né? Não existe. Tem aquele teste do cavalo, não foi feito um teste do cavalo? Não, é o seguinte, porque assim, a imagem que você vê, que você imagina que esteja em movimento, é uma ilusão que seu cérebro produz. Porque você não vê imagem em movimento, na verdade é uma sequência de imagens projetadas, você já mesmo falou, que são 24 fotogramas por segundo, certo? Isso. Não tem nada se mexendo. Você está projetando 24 fotos Isso. na sequência. Uhum. Só que seu cérebro te engana e te mistura aquelas fotos por causa de um fenômeno que existe chamado persistência da retina. A sua Que é retina... aquela coisa quando você fica olhando pra luz e fecha o Exatamente, olho, você vê aquela continua- mancha. Exatamente. O que é aquilo? A sua retina memoriza, não, mantém aquela imagem registrada por milésimos de segundo na retina. Isso E aí é- quando você começa a ver uma depois da outra, fica embaralhando aquelas imagens na sua retina e você acha que elas estão se E tem movendo, uma quando na coisa- verdade não estão. E tem uma coisa no nosso sistema ocular também, que ele pega a imagem de cabeça pra baixo. Exatamente. Aí o seu cérebro inverte a imagem depois, né? Ou você tá vendo tudo de cabeça pra baixo e tanto faz, né? A gente a pode gente estar não andando no sabe, né? teto e o chão ser o teto e o teto ser o chão, assim como a cor pra mim vermelha pode ser diferente pra você e interessa. Isso tem muito a ver com gosto, né, cara? As Gosto. As gostos das coisas, porque é o seguinte, o cara fala assim, eu adoro chocolate, eu odeio chocolate. Será que esse cara que odeia chocolate, ele entende? Aí o cara fala, eu Exatamente. odeio chocolate, mas eu amo banana. Ele fala, não, mas banana é horrível. Mas é isso. Não tem exatamente como isso. fazer uma comparação de gosto. Não, Não tem como tem. saber se o chocolate pra ele tem o mesmo gosto de chocolate pra você. Pesquisas indicam que tem gente que sente mais amargo do que outras. As coisas mais amargas. Então, essas pessoas que não gostam de verdura, legumes e tal, não é porque estão frescos ou que não aprenderam E quando o eram doce criança, só é doce pra quem já provou amargo. Você não sabe deram disso. porrada pro garoto pra ele gostar de verdura. Porque às vezes o cara tem um paladar diferente do outro. Exatamente o que você falou. Falam, dois irmãozinhos, um gosta de verdura, Isso, o outro isso não aí, come isso, verdura isso. por nada. É. Não é, porque o paladar é diferente. De repente, Exatamente. verdura pra aquele garoto tá igual uma cheesecake, do Cheesecake Factory. E o outro é o contrário. O outro é igual um não cocô. posso falar, pô, não posso falar, mas é isso. Tipo um cocô. É isso aí. Inclusive, falando de negócio de gosto, de sentir gosto, tem uma cena do Matrix que é isso, né? Quando eles estão convencendo lá um agente a mudar de lado. Não ele... tem isso, não tem. Tem, Luciano. ele que- Não, é do ele Matrix não, ele não 2. é o agente, mano. Ele não é o agente. Ah, não, ele é o cara que ele é o que dono tá dentro que lá, cuida o do cague- é chaveiro. o alcaguete. Que ele fala, será que esse gosto tem, sabe? Carne tem gosto disso, né? Ele é que traindo o Neo. Então, quando o agente Smith tá fazendo a negociata com ele pra trair o Neo, ele tá comendo um filé. Aí ele fala
fala assim, pô, será que esse filé tem o mesmo gosto, sei lá o quê? Inclusive negocia que quando ele voltar pro Matrix, ele não quer lembrar de nada, que ele quer ser um popstar. Que ele quer ser o Bonovox, né? Aliás, Bonovox, queria mandar um beijo pra nosso ouvinte, Ju Sarda. Bonovox, cara, você sabe que... Ela dançou com Bonovox num show aí do YouTube, tem no link do 2 vídeo. shows. É nosso ouvinte, um beijo pra ela, tá? Você sabe que só falam Bonovox no Brasil, né? O nome dele nunca foi Bonovox. O nome dele qual é? Não, o nome dele é Paul Hilson. Puta, que nome feio. Só que o apelido dele é Bono. Porque ele come aquele biscoito Bono. E você sabe que teve uma vez que ele teve aqui, teve um show aqui, que até passou na Globo, ao vivo, um show da Vertigo, em 2006, sei lá, não lembro agora, que o cara deu um Bono pra ele, assim, ó, e ele pegou o Bono e comeu com papel e tudo, assim, deu um mastigadão e jogou. Mas o nome Bono, cara... Quem fez isso foi o... Vem de uma loja que tinha lá, ele é de Dublin, né, na Irlanda. É uma loja que tinha lá de som, de aparelho de audição, não sei, chamava Bonavox. Como é o nome daquele cara que comeu um morcego no palco? Ô, Daniel? Porra, você não sabe o nome desse cara? É, porra, do Crazy ele Train, teve cara. Aqui agora, cara, do Black Sabbath. Osborne. O Osborne fez a mesma coisa. Jogaram um morcego pra ele no palco. Ele achou que o morcego era de plástico, cenográfico, mordeu, arrancou a cabeça do morcego e saiu sangue. E isso ficou um lendário na cena do rock and roll, o heavy metal puro, né? Não sei nenhum... O Kurt Cobain, que tem o death metal, o heavy metal, o thrash metal, mas o puro, o heavy metal puro. Qual era o nome daquela banda de heavy metal maravilhosa? Massacration, da MTV. Horrível. Odeio aqueles caras. Sem graça. Bom mesmo é aquele gênio que, pô, infelizmente... Morreu, se matou, né? Se suicidou, a gente não pode... noticiar suicídio. Mas esse cara era um gênio. Esse cara é o maior gênio que já teve no humor brasileiro. Não. Sim, senhor. Sim, senhor. Você vai ver, a história dirá. Não, mano. Você não vai dizer que é o Carioca do Pânico que eu dar um tiro na tua cara agora. Não, o Carioca do Pânico é um gênio também. Mas gênio o quê? Gênio da lâmpada? Esfregou, saiu ele de dentro da lâmpada? Não, cara, o Carioca do Pânico é hoje, data hoje, como fala o nosso amigo Gabriel Esquinazzi, tudo ele fala data hoje, ele é o maior imitador do Brasil, cara. Grande coisa. Mas, cara, peraí, imitar é fácil, eu quero ver fazer fazendo... Chico Anísio era monstro. O Chico Anísio também, mas o Hermes Chico Anísio era monstro. Cara, infelizmente, nunca mais vai ser uma coisa, nunca mais teremos Tião uma coisa Macalé. Nunca não, Tião Macalé só fazia Tião. O Chico Anísio é indiscutível, é um gênio. Agora, nunca mais teremos um Charlinho, né? Nunca mais teremos uma coisa como Charlinho, como Dedé Carvoeiro, nunca mais teremos. Não, e o aquele rei do Brasil, Dedé Carvoeiro. O Bolsa. Mas o Bolsa não é fruto lá do... Away. Mas assim, o grande crânio, sabe o gênio era esse cara, porra. Que eles eram os caras de Petrópolis que faziam lá o... Com VHSzinho xexelento. Eles imitavam pornô chanchado dos anos 70, com aquelas roupas vintage dos anos 70 que eles devem ter pegado dos avós lá, e eram de Petrópolis, e viraram Hermes e Renato. Você gosta de batata? Eu gosto de batata. Você gosta mais de batata de estudar? Estudar, uma batata. Batata. Mas você sabe que a MTV, cara, foi um canal de televisão muito visionário, né? Muito, tanto que faliu, fechou. Aqui no Brasil, né, cara? Visionário demais. Aqui no Brasil, cara, eles faziam os prêmios, aqueles prêmios que eram totalmente fora do... Porque você sempre tinha existia esse conceito de que prêmio era uma coisa muito formal, aliás, né? a MTV só fechou no Brasil. Que era do Grupo Abril, se eu não me engano. Aí eles quiseram transformar num canal de televisão, né? Aí não deu. Não, o MTV... Vamos comprar essa merda aí. Você lembra que tinha na MTV, tinham games, né? Mas o primeiro game foi o Hugo, na CNT. Não, porcaria. O que eu lembro mesmo é do Dado Luna Bela dando a machadada na mesa do João Gomes. Tu lembra disso? Lembro, maravilhoso. É uma das melhores tretas da televisão brasileira. Vai estar aqui no link, já está, né? E o Dado Dolabella ganhou a fazenda, um ano depois estava preso que não pagou pensão. $1 milhãozinho, $1 milhão não dá, né? $1 milhão não dá mais pra nada. Cara, como é que pode, se você né? não trabalhar, você gastar 2 anos, você... Falando em prêmio, você viu essa semana passada, um ganhador saiu um prêmio de... Sabe que vai resgatar a Mega Sena? Você tem um ano. Não, 90 dias. Não. 90 dias. Que isso, rapaz? 90 dias. Então o link vai dizer que a gente tá certo. 90 dias. Mas um desses... Tanto que meu grilo é esse, quando eu jogo na Mega Sena, eu fico igual maluco. Não posso esquecer de conferir essa grana. 90 dias, no 91º dia, perdeu o dinheiro. Então, o cara que ganhou um prêmio de 22 milhões, ou quem ganhou, saiu um vencedor, Tem muito prêmio perdido, sabia? Não foi buscar. Falando em prêmio perdido, existem duas coisas. Primeiro, tem uma coisa legal, nos Estados Unidos tem o Powerball, né, que é a loteria deles. E o Powerball lá nos Estados Unidos é o seguinte... Não vai falar do que o cara ganhou o Powerball na
naquele filme Lost, Não, não. o Powerball, Agora ele- eu vou ficar te caçando. Toda vez que você for repetir alguma coisa, dá um tiro na cara. O Powerball, ele tem uma coisa interessantíssima, que é o seguinte, a loteria americana, você ganha lá 100 milhões de dólares. Eles não te dão 100 milhões de dólares na mão, Eu não. tô sabendo, eles vão te dando aos pouquinhos. Aos poucos, é o seguinte, você quer comprar uma casa de 5 milhões de dólares, você tem que justificar lá por ter um tutor a tua grana. Tá certo. Não, Você tem não que é mal justificar- pensado não, sabia? É inteligente. Você tem que ir lá e falar, eu quero sacar 5 milhões do cara, pra quê? Pra comprar uma casa, mas vamos lá ver a casa. O cara vai ver a casa e vê se ela vale 5 mesmo. Se não tem ninguém enganando, precisa ser o René da Mega Sena. Isso. Já me repetindo que eu já falei de René da Mega Aí Sena. o cara, aqui. além de ver se a casa realmente vale os 5, vai falar assim pra ele, mas tu sabia que pra manter essa casa você tem que ter um caseiro, 4 jardineiros, 5 não sei o que, isso aí vai te custar 100 mil dólares por mês. E daqui a não sei quanto tempo você perdeu tanto. Perdeu tua grana toda, essa que casa. merda também, Aí o que cara saco. dá uma consultoria pra ele, fala assim, então em vez de comprar, aluga. Patrícia Couto, tá me dando uma consultoria. Isso. Um beijo pra Patrícia. Obrigado, Patrícia, pela ajuda. E falando em você falou que tem muito bilhete perdido, você sabe que antigamente, vou botar inclusive o link, Chega de link. Tudo que a gente fala vai ter link. tem link, um link de uma matéria que saiu... Se quem falar link de novo, um vai dar um murro na cara do outro. Tá bom. Aí, inclusive, tem um link. Que isso? Peraí. Não, sério. Tem um link que, numa entrevista de um cara minerando. Você sabe que Bitcoin é uma moeda que se minera. também já falou nesse assunto. Não, mas deixa eu te falar. E o cara minerando Bitcoin, e o Bitcoin, o cara conseguia minerar 1 Bitcoin por dia, mas o Bitcoin valia... pra caramba. Não, mas naquela época valia 1 centavo. E a mulher, repórter, aqui no Brasil essa entrevista, a repórter meio que sacaneia... Não sei se é no Brasil não. A repórter meio que sacaneia o cara, fala, pô, tu tá minerando 1 Bitcoin, isso dá 1 centavo por dia. O cara é um nerdzão. Hoje em dia o cara estaria milionário, né, minerando Bitcoin por dia. Só que tem muita gente que minerava Bitcoin, que tinha Bitcoin e jogou os HD, porque teve essa troca O de... HD ficou velho e jogou fora no lixo, porra. Normal. Inclusive tem vários, eu vou botar esse link também. Não gente, fala mais nessa porra desse assunto de link no site, caralho. Aí, vou botar esse link também. Tem vários caras que estão oferecendo recompensa pra quem achar os HDs deles em lixões. Os caras mesmo estão Eu tenho criando uns HDs velhos aí. força-tarefas pra procurar HD em lixão, que HDs que tem 200, 500, 1000 bitcoins. Nossa, os caras muito jogaram dinheiro. fora, não valia nada, era dinheiro de Sabe troco. como é o nome disso? Cyberlixo. Tecnolixo. Tecnolixo. Você sabia que no Japão eles não jogam computador como a gente joga fora, que troca de mês em mês, não. Eu acabei de fazer um upgrade num computador velho meu aqui, que tá ótimo, funciona perfeitamente. No Japão não troca, no Japão Não. piscou a luz e vai dar problema, Não, o cara pior joga que não. fora. O cara vai morar no Japão, o que o cara faz? Ele marca o tempo certinho de utilização, só troca se não estiver servindo mais. Não é que nem aqui que a gente troca de telefone todo ano. E você sabe que existe uma coisa... Qual o seu telefone? Seu telefone é um Samsung Qual? S9. Pô, você tinha um S8 um ano atrás. Pô, mas o S8, o que aconteceu com o Eu tenho S8? saudade do meu S7, que era melhor do que o meu S8 que eu tenho hoje. Mas o S8 quebrou a tela, cara. O meu quebrou inteiro. Então, aí pra Quebrou, trocar explodiu. a tela, o cara me De deu um propósito. desconto. Mas você sabe que quem inventou isso, inclusive, foi a Apple. Isso, inclusive, é confirmado. Existe um Steve programa... Jobs? Depois que o Jobs morreu. Depois que o Jobs morreu, a Apple deu uma desandada, né, Não, cara? senhor. Hélio Maurício já explicou pra você que a Apple nunca teve um resultado tão bom quanto tem com esse Tim Cook. É muito melhor Não resultado sei. do que com... Não. Vou confirmar Mano, esses dados, porque... O Hélio Maurício já Não, te se o falou Hélio Maurício isso, falou, pô. tá certo. Te Grande deu, abraço pro nosso- aliás, te deu um esporrinho porque você falou errado, hein? Mas você sabia que a Apple tem um programa chamado Obsolência Programada? Só a Apple que tem. A Apple, cara, você pegar um celular desse Samsung, você pega aí um S7, um S6... Só a Apple que tem isso. Todo equipamento Não, mas olha eletrônico só, tem mas isso. deixa eu falar, meu mas não, amiguinho. não. Não, eu entendi, que é institucionalizado. Realmente ela já avisa Se você que o pegar programa... não tô defendendo, eu adoro o Apple também, é excelente. Eu acho Apple. uma porcaria. Mas enfim, se você pegar um Samsung S6, a gente já tá no S9. É um telefonezinho ali antigo, feinho, quadradinho, mas ele roda tudo de Adoro. boa. Samsung é o melhor que Pega tem. um iPhone 6, não roda Vintage, nada. Vintage. Não roda nada. Sabe quem tem iPhone 6? Quem? Baby Drive. Nossa, filme horrível. Mas então, o iPhone 6 não roda nada, cara, porque existe um programa de obsolescência programada. Eles vão fazendo atualizações no iOS, no sistema operacional da Apple, que vai deixando o teu telefone mais lento, incompatível com os aplicativos novos, que ele te obriga a querer comprar um Entendi. telefone novo. Que legal. Interessante, Mas hein? ele tem Puxa. estrutura pra durar muito mais. Pra que você compra, então? Pra que as pessoas compram? É Já, porque- já sabendo matriz de risco, já dando essa dica pra você, o próximo telefone você tem que comprar É um Samsung. Pocophone. Antes disso, quero te falar uma lenda sobre Steve Jobs, porque Steve Jobs era um mito, né? Tinham lendas a respeito de Steve Jobs. Quem não gostava da filha, então aquele filme, inclusive, com o ator preferido do meu filho, Michael Fassbender, que é um dos melhores papéis do Michael Fassbender, é esse que ele faz do Steve Jobs, cara. Aliás, é sensacional esse filme. É dividido em 3 palestras do Jobs, e o nome do filme é Jobs, e o ator principal é o Michael Fassbender, que é o ator preferido do meu filho Daniel. Uma lenda conta o seguinte: quando os programadores
entregavam um aparelho pra ele conferir o sistema operacional, ele botava na gaveta e falava assim, passa daqui a um dia. O cara voltava e falava assim, isso aqui está uma porcaria, faça tudo de novo. Aí o cara passava um mês, levava... Mas ele não falava o porquê tava uma porcaria? Não, falava pro cara refazer. Aí dava de novo pro cara, aí o cara, Steve Jobs jogava na gaveta, o cara aparecia lá e mandava assim, está uma porcaria ainda, continua uma porcaria, mexe de novo, mandava. Na terceira vez que o cara voltava, ele falava assim, está uma porcaria, o cara falava assim, não consigo mais fazer nada. Aí o Steve Jobs falava, agora eu vou ver. Ah, ele fazia o cara fazer 3 atualizações. Pô, porque assim, né? Você quando faz coisa Mas com o seu chefe, você faz isso uma vez, né? Porque você depois... faz isso com o seu chefe. Você nunca entrega 100%, você entrega 80%, aí o chefe pede, aí você já tira prontinho o 100%, né? É isso aí, é mais se o seu chefe for malandro, já vai saber, né? Mas deixa eu te falar uma coisa, mas isso aí só deve ter colado uma vez, né? Michael Fassbender. Porque depois dessa aí deve ter rolado esse papo aí. Um contou pro outro contou pro um, né? E aí virou livro, virou lenda. Virou lenda. A Lenda, um filme com Will Smith, que é bom. Bom, adoro. Bom. Que os vampiros, não, os... Alice Braga, inclusive, faz esse filme, a nossa brasileira, a única que deu certo em Hollywood, Alice Braga. Porque teve uns que foram e voltaram, né? É. Voltaram fugido. O que fez Lost lá, o Rodrigo Santoro. Nem lembro. Entrou em Lost. Rodrigo deu meio Entrou que em Lost e enterraram ele vivo no Lost. Mas ele fez aquele Panteras lá, né? Não, ele fez um que ele deve ter ganhado dinheirinho, que foi o 300, né? Fez os dois, né? Ah, é. Que ele fez só presta o primeiro. Que nem a voz é dublada, né? A voz é dublada. Só emprestou o corpinho, né? O famoso só emprestou o corpinho, né? Só entrou coisa. Estudou, só entrou com o corpinho. Fez tablado, cal, 20 anos pra chegar lá e emprestar o corpinho. Mas é um grande ator, Rodrigo Santoro é um grande ator, cara. Inclusive fez uma primeira fase de uma novela aí, Velho Chico também, mandou super bem. Não lembro direito, não. Uma de algodão, negócio de algodão. Isso. Por que você botou essa música de boate no nosso blog? Isso aqui depois você troca, né? Não troco não. Então, bate-estaca do cacete da minha vida aqui, porra. Mas que são músicas... Eu odeio festa, mano. Eu gosto de ficar em casa vendo Netflix. Aliás, a Netflix tem que mandar um dinheiro pra gente. A gente só fala nesse assunto. Quem fez propaganda do Netflix uma vez foi o Silvio Santos, né? Silvio Santos, grande Silvio Santos. Silvio Santos tá com 95 anos, sabe que ele fez uma maior deselegância aí com a Cláudia Leite, cara. A Cláudia Leite quase foi embora, hein, cara. Quase foi embora do programa. Você sabia que falou que tava a citar, mano, que isso, é louco, né, mano? Ele é loucão. Ele mora em Celebration. Ele tem a casa em Celebration. Ele mora lá. Em Kiss Me. Celebration. Você sabia que o Silvio Santos, quando teve uma vez, as pessoas sabem, né, a filha dele foi sequestrada, a Patrícia Bravanel, e os sequestradores pediram R$1 milhão de reais de resgate. Porra, e o Aí ele falou assim, aí ele falou, não, 1 milhão não tenho, eu tenho 500 mil. Aí o cara falou assim, porra, não, mas 500 mil eu não quero. Ele falou, não, eu não estou te dando 500 mil, eu estou te oferecendo R$500 milhão. Os caras aceitaram. Entendi. Tudo é ponto de vista. Falando em ponto de vista, tudo na vida é ponto de vista, né? Eu vou te dar um ponto de vista interessante. O Titanic, o afundamento do Titanic foi uma tragédia, não foi? E se eu disser pra você que pra muitos seres... Mas eu vai acabar o programa, você não falou do ping-pong. Muitos seres, o afundamento do Titanic foi um milagre. Quais seres? As lagostas que estavam para serem mortas e comidas. Elas estavam destinadas a serem mortas. Tinham milhares de lagostas lá para servir para aqueles engravatados, gravatinhas. Elas estavam vivas? Porque lagosta você só mata quando vai cozinhar, lá no Red Lobster você escolhe só a lagosta. Só na hora. Então, o afundamento do Titanic para as lagostas foi o quê? Um milagre. Livramento. Um milagre. Estavam fadadas a serem mortas. Sabe como é que mata uma lagosta, né? Você bota ela no gelo para ela ficar tonteada, mete a faca e corta a cabeça dela, na hora ela morre. E aí você joga na panela. Igual tatuí. E aí, o afundamento do Titanic foi um milagre pra elas. Igual o tatuí, quando você pega o tatuí na praia, que você frita Daniel. ele vivo. Come vivo, né? Tatuí. Você frita ele vivo. É. Chegando no finalzinho desse episódio aqui, Varvai, você não falou ainda de como o Rio de Janeiro quase entrou numa guerra por causa do clima. Então é o seguinte, você lembra na Guerra das Malvinas que um Vulcan, um bombardeio Vulcan da Inglaterra invadiu o espaço aéreo brasileiro? Você lembra disso, André? Bombardeio? Um bombardeiro chamado Vulcan invadiu o espaço aéreo brasileiro. Não me lembro. E os pilotos que estavam de prontidão na base aérea de Santa Cruz, porque você sabe que nós temos caças, os caças F-5 de 1969. Isso. Estavam de prontidão. Espaço aéreo. Estavam de prontidão na base de Santa Cruz, certo? Aliás, até hoje compraram esses caças aí, os caças holandeses aí, que já é outra história, caça suíço que nunca voou, que foi que ganhou a concorrência, enfim, não interessa. Eles estavam com os caças prontos para decolar em caso de invasão do espaço aéreo, só que estava calor, né? Calor. Rio de Janeiro. Os caras estavam com aquela roupa, só que eles não estavam totalmente vestidos. Estavam amarradinhos na cintura, porque estava calor, macacão, normal, né? O cara suando, jogando um ping-pong ali. O que aconteceu? Tocou o alarme. O que tá acontecendo? Em vez deles fazerem igual aquele cara lá que viu o botão vermelho e ficou pensando se era ou se não era, eles rapidamente vestiram aquela roupa. Estão esperando esse momento há anos. Os caras
caramba, no meu treinamento, Top olha, Gun. não, isso não é um treinamento, it's not a drill. Aí o que eles fizeram? Meter aquele macacão, só que aqueles atrasos ali de 1 minutinho e um pouquinho só pra vestir. O que eles tiveram que fazer? Quando eles foram interceptar o Vulcan já tava quase em cima da ponte Rio-Niterói. E ele tava com um míssel embaixo, na asa, que não sabe. Depois foram descobrir que o míssel tava quebrado. Mas o que o raciocínio militar? Vão destruir a ponte. Isso eu vou dar... E foram os militares que construíram. Não, e foi financiamento inglês. Então o que eles acharam? Que o Vulcan tava vindo bombardear a ponte de Niterói, tipo assim, não se metam, porque a Marinha Brasileira tava lá no sul fazendo manobras perto ali da onde tava tendo o conflito, né? Que é a Guerra das Malvinas, meio que tomando partido dos argentinos. Invadiu esse espaço aéreo Vulcan. Quando os nossos F-5, os caças F-5, que aliás, quando romperam a barreira do som, era tão rápido que eles tinham que chegar que não deu tempo deles romperem a barreira do som fora da cidade. Romperam a barreira do som em cima da cidade do Rio de Janeiro, quebrou-se vidraças e mais vidraças. Ninguém sabia o que estava acontecendo, que é um estrondo, parece uma bomba, né? Quando interceptaram o Vulcan, faltava muito pouco tempo para tomar a decisão de se abatia ou não o Vulcan. E provavelmente se tivesse abatido aquele Vulcan, aliás, eu acho que deveria ter abatido o Vulcan, porque, meu irmão, é o seguinte, entrou aqui, taca míssil em cima. Rio de Janeiro, mano. Rio 40 graus. E, inclusive, é o seguinte, no dia seguinte saiu uma foto na capa do Globo com os mísseis que saíram, que tinham também mísseis antiaéreos escondidos no forte de Copacabana, e aí tiveram que armar todas as nossas defesas. Então, por quê? Os nossos amiguinhos estavam lá com calor, sem a roupa, jogando ping-pong, o tempo que perderam time, tiveram que romper a barreira sonora em cima do Rio de Janeiro, interceptaram o Vulcan quase em cima da hora, prontos para bater, mas o Vulcan, o malandrinho do Vulcan, o inglês falou aqui, não é pra mim, não é brincadeira, vou obedecer. Os brasileiros pousou no Galeão depois e o Brasil só devolveu o Vulcan depois que a guerra terminou. Será que quando ele pousou no Galeão ele teve que passar na alfândega? Terrain, claro que passou na alfândega. Aí ele já chegou deixando um dinheirinho. Olha, a Guerra das Malvinas é uma das partes da nossa história da América do Sul mais sangrentas, é muito interessante, vamos voltar a falar nelas em outros episódios do Matriz de Risco. Isso aí, chegando no final de mais esse episódio, queria agradecer a presença do meu ilustre amigo Papa Tudo, Sabe Tudo, Barba Branca, Varvar, e dizer para vocês... E do outro lado da mesa, meu amigo nerd, jogador de board games, André Brown, e sentadinho ali, quietinho... Daniel Varvar, que não tem Instagram, não tem redes sociais. É um cara offline, uma coisa muito rara para a geração dele, inclusive. Exatamente. E pedir para vocês acompanharem, entrar em nosso site, matrizdrisco.com.br, lá tem os links de todos os episódios, tudo que a gente falou aqui, como seguir a gente nas redes sociais, tem tudo. Então, muito obrigado, até a próxima, valeu Varvar, valeu galera. E vão com Deus. Valeu, maninho! É nóis! Aí, né, maninho? Como a gente falou de Powerball e Mega Sena, hoje, com exclusividade, para só você que está sendo a primeira pessoa que está ouvindo esse podcast, todos os outros não terão acesso a esse conteúdo. Se você está escutando esse conteúdo, é porque você foi o primeiro a dar play nesse episódio. Segue os números que irão ganhar a Mega Sena, que eu estou com um esqueminha lá na Caixa Federal que me passou os números. Econômica. Na Caixa Econômica. Os números são 7... 49. 35. 12. 28. 19. 47. Já foi 6 números. É isso. Desses aí, mistura, soma todos, divide por 28, raiz quadrada de 3, vezes 2, menos o ano do seu nascimento, divide em colunas transversais paralelas. Os 6 números que aparecerem aí à esquerda do 20 são os números da Mega Sena. Um abraço.